Domingo, 6 de agosto. Verso para memorizar. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 11 e 12. A unidade do Espírito. Ouça Efésios 4, 1 a 16. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Pergunta 1. Como Paulo encorajou os crentes a nutrir a unidade da igreja? Paulo iniciou a segunda metade de Efésios com um chamado comovente à unidade, com duas partes principais. Primeiro, ele pediu aos crentes que alimentassem a unidade do Espírito, exibindo virtudes que construíssem a unidade, um chamado sustentado com uma lista poética de 7 elementos. Em segundo lugar, em Efésios 4, 7 a 16, Paulo identificou o vitorioso e exaltado Jesus como a fonte da graça aos que lhe deram a proclamação do Evangelho e descreveu como eles, com todos os membros da igreja, contribuem para a saúde, o crescimento e a unidade do corpo de Cristo. No início do capítulo, Paulo pediu aos cristãos: andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ele usou o verbo andar no sentido figurado de comportar-se ou de viver. Quando se referiu ao chamado deles, quis indicar o chamado à fé cristã. Paulo instou os crentes a ter um comportamento unificador que refletisse o plano final de Deus. Ele começou essa ênfase com o chamado para praticar virtudes que levam à unidade, como humildade, mansidão e longanimidade. Analisemos cada uma. Paulo explicou, em outro lugar, o termo humildade, de Efésios 4:2, acrescentando a ideia de considerar os outros superiores a si mesmo. A humildade é entendida não como uma virtude negativa de autodepreciação, mas como uma virtude positiva de apreciar e servir os outros.
A mansidão, segundo Frederick Dunker, é a qualidade de não ser excessivamente impressionado com o senso da importância própria, e também significa cortesia, consideração, gentileza. Finalmente, longanimidade é a qualidade de quem é capaz de suportar provocações e dificuldades. Todas essas qualidades giram em torno do tema de se afastar da importância própria e, em vez disso, se concentrar no valor dos outros. Humildade, mansidão, longanimidade. Esses atributos unificariam o povo de Deus?